O MP na TV de hoje fala sobre o lançamento do livro Ministério Público, Legislação Institucional e Correlata, um trabalho de pesquisa de 4 anos do promotor de justiça Fábio Goldfinger. Vamos mostrar também a primeira reunião do ano do Conselho Superior da instituição. Os procuradores debateram no encontro questões administrativas e assuntos pertinentes às comarcas do Estado. No estúdio, a conversa é com o Procurador de Justiça Evaldo Borges Rodrigues da Costa. O assunto, a cartilha de regularização fundiária urbana. Eu sou Valéria Leite e o programa do Ministério Público de Mato Grosso do Sul está no ar. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul realizou a primeira reunião de 2018 do Conselho Superior da instituição. Os procuradores debateram no encontro questões administrativas e assuntos pertinentes às comarcas do Estado. A primeira reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de Mato Grosso do Sul reuniu os membros do órgão na Procuradoria-Geral de Justiça, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Neste encontro, foram deliberados assuntos como as prorrogações de prazo dos trabalhos nas comarcas do Estado, termos de ajustamento de conduta e matérias administrativas. O Conselho é formado pelo Procurador-Geral de Justiça, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, ambos membros natos, e por 9 procuradores de justiça eleitos para um mandato de 2 anos. Para aqueles que sonham em fazer carreira, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul realiza no dia 22 de abril o 28º concurso de provas e títulos de promotor de justiça substituto. O promotor de justiça atua em diversas áreas da sociedade, como patrimônio público, meio ambiente, criminal, consumidor, idosos, infância e adolescência, entre outras esferas da sociedade que necessitam da presença constante de um defensor desses direitos. O promotor de justiça Fábio Goldfinger esclarece a carreira do promotor de justiça e as etapas do concurso. É um concurso extenso, é um concurso complexo, é um concurso que demanda muito tempo de estudo e preparo. Nós sabemos que a carreira do promotor de justiça, a carreira de membros do Ministério Público, envolve uma atuação complexa em diversas áreas, penal, especial, uma vez que o Ministério Público, pela Constituição Federal, é o titular da ação penal. Então, na área penal e processo penal, o membro do Ministério Público desenvolve diversas funções e atividades, e também na área dos direitos difusos e coletivos, que é a proteção mais específica e mais abrangente da sociedade. A Escola de Direito do Ministério Público conta com um corpo docente de mestres, doutores e especialistas que vão preparar os interessados no concurso de forma objetiva, levando a eles disciplinas e temas que serão cobrados na prova. Para o diretor-geral da EDAMP, o diferencial do intensivão é capacitar e oferecer aos seus alunos temáticas atuais, com um corpo docente experiente e com formação nas mais diversas áreas do direito. É um curso presencial, esse é o primeiro diferencial. Segundo, é um curso com professores daqui de Campo Grande. Então, embora não sejam apenas membros do Ministério Público os professores, o quadro docente é composto por 11 professores, 6 promotores de justiça e 5 oriundos da Procuradoria do Estado, da Advocacia, Juiz Federal, Juiz de Direito. Esses professores vêm para transmitir um conhecimento de forma pessoal, direta, aos alunos que terão essa oportunidade de cursar esse curso durante a semana, à noite, em Campo Grande. Uma coletânea de aproximadamente 1.600 páginas sobre legislação atual referente ao Ministério Público Estadual e Federal foi lançada pelo promotor de justiça Fábio Goldfinger. O livro é direcionado principalmente a advogados, funcionários do Ministério Público e estudantes de concursos. O promotor de justiça Fábio Goldfinger está publicando seu 14º livro, Ministério Público, Legislação Institucional e Correlata Organizada.
A obra levou 4 anos para ser finalizada, fruto de uma pesquisa jurídica que resultou numa coletânea de leis ligadas ao Ministério Público. O objetivo dessa obra, né, foi organizar toda a legislação que trata sobre a instituição do Ministério Público, né? Então, nós temos algumas legislações que são específicas da instituição Ministério Público, né? Bem como nós temos outras legislações que nós chamamos de extravagantes, né? Que disciplinam, que tratam sobre as funções, atribuições do Ministério Público. O livro tem aproximadamente 1.600 páginas distribuídas em 9 capítulos. O leitor vai encontrar na obra desde o estudo histórico do Ministério Público nas constituições anteriores, as leis federais e orgânicas dos estados que regem a instituição e as atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público, entre outros temas jurídicos. Nós também nos debruçamos sobre os ministérios públicos estaduais. Então, tanto a instituição tratada no âmbito constitucional, né, estadual, como a legislação orgânica respectiva de cada estado. Então, nós somos mais de 20 estados na federação, né, então deu algum certo trabalho para a gente poder coletar a legislação, né, atualizar a legislação e organizar essa legislação. Fábio Goldfinger esclarece qual é o público-alvo do amplo estudo normativo que realizou. Especificamente aqueles que trabalham dentro do Ministério Público ou trabalham com a instituição Ministério Público, né, bem como aqueles que também trabalham que de alguma forma tem algum tipo de ligação com a instituição Ministério Público, como, por exemplo, alguns advogados que militam em ações pertinentes à atuação do Ministério Público. Também é um livro indicado para quem está se preparando para concursos públicos da instituição do Ministério Público, né, porque nele ele vai encontrar toda a legislação pertinente, né, à instituição do qual ele pretende entrar. Hoje no estúdio, a conversa é com o Procurador de Justiça, Evaldo Borges Rodrigues da Costa. O assunto, a cartilha de regularização fundiária urbana. Nós já voltamos. No estúdio, a conversa de hoje é com o Procurador de Justiça, Evaldo Borges Rodrigues da Costa. A gente vai falar sobre muitos assuntos, entre eles sobre a cartilha de regularização fundiária urbana que foi feita também pelas mãos do Ministério Público. Tudo bem, doutor? Bom dia, tudo bem, Valéria. Doutor, na verdade, assim, eu quero começar entendendo um pouquinho a sua coordenação dentro do Ministério Público, que é o CAOURB. O que é CAOURB, doutor? O CAOURB é a coordenação dos direitos referentes ao urbanismo e ao patrimônio histórico e cultural. É uma forma de direito constitucional, portanto, de natureza indisponível, obrigatória, que o Estado precisa tutelar e assegurar à população. Um dos assuntos que foi para sua coordenação e que foi muito discutido na cidade foi a história de onde colocar a estátua do Manuel de Barros, aquele banco do Manuel de Barros. Foi uma celeuma muito grande, né, doutor? De fato, trata-se de uma estátua muito bonita, né? Linda, linda, muito bonita. Exatamente. E, na verdade, o Manuel de Barros, ele cabe nos nossos corações, na nossa alma, em qualquer lugar ele ficaria muito bem. O senhor é um apaixonado por Manuel de Barros, né, doutor? Sem dúvida, né? É de uma espiritualidade literária muito grande. Uhum. Ele atinge a sensibilidade de todas as gerações, para todas as idades, todos os gostos. Realmente, Manuel de Barros se trata de um poeta e escritor fantástico. E ele é um cartão postal do nosso estado, né, doutor? Exatamente. E ele ficou muito bem onde se encontra, não resta dúvida. Uhum. Que o importante é a interação com a população, com o povo, né? Inicialmente tínhamos sugerido que ele ficasse lá na cidade do Natal, né? Uhum. Que me parecia assim, um lugar lúdico e próprio para a poesia, inclusive próximo ao meio ambiente local, né? Uhum. Com a sua flora, sua fauna, né? Uhum. Habitual, a que tanto se referia e se refere o poeta,
na sua obra, né? No começo era para ser colocado ali na Afonso Pena. Por que não foi lá, doutor? Para a gente esclarecer melhor para a população. É que aquela região onde inicialmente se quis... Que era ali entre a Rui Barbosa e a 13, não é isso? Exatamente. Ali é uma região tombada, né? E reservada como sítio arqueológico do Exército, né? Então, em princípio, entendeu o Instituto de História e Geografia que não caberia a instalação naquele local. Esse uma órgão informação e a que nós não Semadur sabíamos também, né, doutor? teriam que ser ouvidas e o Instituto se posicionou de forma contrária em razão certamente de um certo conflito cultural, né? De não se afinar muito bem a imagem e aquilo que o poeta transmite com a tradição histórica referente àquele local específico, né? Mas o poeta teve a sua estátua instalada próximo a esse local e ficou num lugar muito acessível, muito bom. Tem muitos alunos ali, né? As crianças acabam conhecendo melhor também, né? Exatamente, que sirva de estímulo, inclusive, né? Para a leitura, o conhecimento e, sem dúvida alguma, o motivo de honra para o Estado e para o povo sul-mato-grossense. E que a gente tenha mais Manuel de Barros por aí, sempre, né, mais e sempre. Quanto mais a gente tiver essa cultura na veia, Exatamente, melhor. É um poeta que encanta, né? E brinca com as palavras e remete à criação, né? A sua sensibilidade voltada a temas que só ele mesmo recorreu, né? E de forma tão brilhante e a transmitir tanta cultura e interesse. Ele aborda questões que interessam a todos nós, né? E a alma precisa de leveza, mais do que tudo, né, doutor? Sem dúvida. Poesia faz parte da vida, né? Doutor, eu vou pedir um comercial rapidinho e já volto para a gente falar aí também sobre a regularização fundiária urbana, Sim. Que é um nome meio complicado, mas de muito interesse popular, né, doutor? Certamente. Nós já voltamos para falar um pouco mais com o doutor Evaldo. Já voltamos. Nosso convidado de hoje aqui no estúdio do MP na TV é o doutor Evaldo Borges Rodrigues, procurador de Justiça, e o nosso assunto agora é sobre a cartilha de regularização fundiária urbana. O nome é meio complicado, né, doutor? Mas essa cartilha é de extrema necessidade para a população hoje no Mato Grosso do Sul, né, doutor? Sem dúvida. A Constituição Federal assegura a especial proteção à família e garante como um dos seus direitos sociais a ser assegurados à população o direito à moradia. Mas para que haja segurança jurídica, é necessário que antes da moradia, os terrenos, os loteamentos sejam regularizados. O Brasil é um país, é um território continental, né? E embora aparentemente tenham todos os seus terrenos, todos os seus lotes, loteamentos regularizados, ainda existe muita área à margem da legalidade. É a história do jeitinho, né? O cara chega e vai se apoderando, vai ficando, e a família vai crescendo e vai ficando, né, doutor? Exatamente. Inclusive os assentamentos oficiais do governo, divisão de terras e glebas, às vezes deixam de ser regularizadas oportunamente e vão passando de mãos em mãos, né, a posse, de tal forma que o Estado perde o controle dos registros, né, enquanto os proprietários também não possuem a segurança jurídica da moradia ideal e desejável para todos no país. Então a ideia dessa cartilha é trazer aí uma explicação de formas para que essas pessoas possam aí regularizar as suas vidas, é isso? Correto. É importante que as pessoas procurem e tenham acessibilidade à justiça também para a regularização dos loteamentos, a titularização dos bens, dos imóveis, que servem de primeiro passo
ou dos primeiros passos para que possam atingir a segurança necessária em relação à moradia e à proteção da família, de tal sorte que se faz necessário que sejam regularizados esses imóveis, esses terrenos, esses loteamentos irregulares. Né? E a Lei 13.465 de 2017 atribuiu ao Ministério Público, também à Defensoria Pública, né, a titularidade, a legitimidade para requerer essa regularização. Isso simplifica muito mais, né, doutor? O que era uma coisa tão complicada, que você tinha que ir atrás de advogado, agora fica mais fácil, fica mais direto, é isso? É um instrumental mais acessível para o cumprimento da lei constitucional. Entendi. Né? Tanto da tutela da família, quanto também a destinação da moradia, né? Então, essa lei prevê a regularização dos lotes urbanos e também rurais, né? Para que a população tenha essa segurança de ter a sua propriedade, a sua casa, e não ter essa facilidade de transmissão da propriedade à margem da lei, que é tanto prejudicial a todos, né? E aí você também tem direitos e deveres que vão ser respeitados por ambos os lados, né, doutor? Concorda comigo? Exatamente. A segurança jurídica em relação a direitos e deveres é importante em relação aos próprios negócios que as pessoas resolvam fazer. Se eu tenho uma posse, por exemplo, e quero vender, eu não posso vender porque eu não tenho documentação. Agora, regulamentando, fica mais fácil. Exato. O proprietário tem prejuízo porque ele acaba vendendo por um valor aquém do valor real. Entendi. Porque ele transmite uma posse que se refere apenas a uma ocupação. Né? E não transmite uma propriedade, não transmite o título, não transmite o domínio. E a pessoa que compra, ela não tem uma documentação daquilo. Ela também não possui essa segurança jurídica, enquanto também o Estado perde por ausência de arrecadação de tributos e de taxas, e enquanto isso fica desordenada a questão... Todo mundo sai perdendo, na verdade. Exatamente, a questão imobiliária e da propriedade, né? Doutor, isso é só municipal ou é estadual? Essa cartilha é para regularização de Campo Grande ou Mato Grosso do Sul? Trata-se de lei federal e que visa a regularização em todo o território nacional, no estado, no município, e envolve vários órgãos administrativos e do poder público, e inclusive o Ministério Público e a Defensoria Pública, para concorrer para esse resultado, que justamente visa a clarear também a destinação do imóvel, se ele é de natureza urbana, rural, né? Dependendo da finalidade para a qual ele foi registrado, constituído, de forma a mais adiante regulamentar também a produtividade que ele possa ter, se ele for comercial, industrial, ou de qualquer natureza. E é muito grande o número desses imóveis que não estão regulamentados? Houve esse levantamento? Em princípio, não existe assim, uma estatística formal, exatamente porque nos próprios assentamentos e divisões de terras e terrenos, existe essa grande mutação informal, irregular, à margem da lei. De tal sorte que nós percebemos uma movimentação cartorária de transmissão, mas somente de parcela que se entende que seja até inferior a 50% dos imóveis do país. Acredita-se que a maior parte dos loteamentos e terrenos ainda esteja irregular, principalmente quando são proprietários as pessoas mais simples, mais humildes, né? Aos quais se torna mais difícil, muito onerosa a regularização. E que não é barata não, né, que doutor? Não é barata, conforme nós temos acompanhado, né? Que se trata sempre de encargos elevados à transmissão desses imóveis, à regularização, de tal forma que a lei procura, ao contrário, buscar a facilitação para que todos tenham acesso a essa regularidade legal.
Bom, importante é saber que o Ministério Público está de olho e está aí sabendo o que está acontecendo e está tentando de alguma forma ajudar, né, doutor? Exatamente. Como participante dessa frente parlamentar da regularização fundiária, em parceria com a Assembleia Legislativa, tem se dedicado bastante a essa área. O Ministério Público tem sido um órgão ativo, organizador e estimulador dessa prática em várias reuniões junto às prefeituras municipais, junto à Câmara dos Vereadores, junto aos órgãos que têm acesso e interesse a essa regularização, né? E de tal forma que o objetivo social deve ser alcançado, deve ser melhorado bastante na vigência dessa nova lei. Doutor, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, nos esclarecendo, e o nosso objetivo é exatamente esse, é fazer com que a população entenda melhor o que é o Ministério Público. Nós ficamos por aqui. Na semana que vem nós voltamos para falar mais sobre o Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Tchau!